trazer para os irmãos essa noite uma reflexão mais ou menos sobre o que nós acabamos de cantar. Nós cantamos esse último hino e foi proposital. Eu havia pedido para a Giovana colocá-lo, Aviva-nos, Senhor, justamente para a gente falar um pouco nessa noite sobre avivamento. O que nós temos ouvido falar por aí, falar nas mídias e tudo mais sobre avivamento, é algo que para nós ainda fica um pouco muito estranho. A gente não vivencia, não experimenta isso tão de perto, tá? Então, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre avivamento. E para as crianças, eu esqueci de falar para o João. João, pode pegar aqui os... Ele tinha me pedido para lembrar ele quando fosse começar, para pegar aqui as pranchetas e para poder distribuir para as crianças que não têm, para poder anotar. O texto que nós falaremos nessa noite é o texto de Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20. Por enquanto nem precisa projetar, daqui a pouco você projeta, mas só para que as crianças anotem, tá? Gálatas 2:20, tema da mensagem pode ser o verdadeiro avivamento, tá bom? Para ficar bem didático para as crianças que ficarão conosco aqui. Hoje em dia, como eu disse, nós ouvimos falar sobre avivamento, nós vemos eventos criados sobre avivamento. Em 2020, eu não sei quantos dos irmãos lembram, mas uma denominação chegou a fazer um grande evento, e nesse grande evento chegou a dizer que Deus estaria para mandar um avivamento no Brasil. E aí milhares e milhares de pessoas naquele lugar. E geralmente esses eventos tem bastante música, tem bastante oba-oba, tem bastante gritos, mas passa-se um tempo e nada acontece. Simplesmente o que nós presenciamos não é um avivamento, é um animamento, né? Essa é a verdade, isso é o que acaba acontecendo. Então nós vemos muito sobre avivamento, quando na verdade não acontece basicamente sobre isso. Existem muitas músicas, existe teologia da prosperidade, existe quebra de maldição hereditária, existem celebridades gospel, né? A gente está acostumado a ver show das pessoas do mundo, onde as pessoas ficam todas vidradas com aquela pessoa que está no palco, e quando aquela pessoa que está no palco passa perto, os fãs vão à loucura e eles ficam todos assim. Isso está acontecendo no meio evangélico com cantores gospel também. Então isso está acontecendo. São várias celebridades e outros movimentos que são implantados na igreja brasileira. As pregações, quando não são uma aberração completa, elas são cheias de confissão positiva do tipo: você vai prosperar, use sua fé que você vai prosperar, hoje Jesus vai te curar, Deus vai mudar a sua vida, e vários outros jargões que constantemente coloca na mão do pecador, na mão do homem, um poder que só a Deus pertence. Então, no fim das contas, tudo passa a depender do homem, não de Deus. É o que acaba acontecendo também. Além disso, existe também no meio evangélico, e eu quero só olhar para dentro do nosso quintal, seria muito fácil a gente ficar falando das outras religiões, porque a gente tem muitos motivos para poder criticar, muitos. Mas vamos olhar para a igreja evangélica especificamente. Existe um misticismo nesse meio, que é uma mistura de figuras, objetos, símbolos, para representar algumas coisas espirituais. Eu tenho certeza que os irmãos já devem ter visto aquele candelabro, às vezes, em cima do lado do púlpito, aqueles elementos judaicos, né, do Antigo Testamento, um desenho da Arca da Aliança, ou uma própria Arca da Aliança, seja ela pequena ou grande dentro da igreja. Tudo isso faz parte de um misticismo, trazendo figuras lá do Antigo Testamento e trazendo hoje como se aquelas figuras tivessem algum tipo de poder. Então você vai em uma determinada igreja, você olha para a parte de cima do púlpito, você vê uma grande Arca da Aliança, e as pessoas começam a fazer campanha. Aí aquela Arca da Aliança, que lá no Antigo Testamento representava a presença de Deus, elas começam a ser um lugar para você depositar, sabe o quê? O seu dinheiro. Olha que legal. E aí tudo gira em torno disso. A Arca da Aliança está aqui, Deus está aqui. Se Deus está aqui, o que você tem que fazer? Você tem que dar o seu dinheiro, contribua e tudo mais, coagindo as pessoas a isso. Isso tudo faz parte de um misticismo que hoje mistura dentro da igreja evangélica. Então, como eu disse, é muito fácil nós criticarmos
a Igreja Católica, é muito fácil nós criticarmos outras igrejas, mas muitas vezes a gente precisa olhar para dentro e entender que isso acontece também dentro, talvez até pior, porque não deveria ser assim, mas é. Além disso, por conta desses atos, aparecem alguns crentes com fitinhas no braço, com medalhas com algum símbolo bíblico, eles ungem portas, janelas jogando azeite. Sabia que tem gente que faz isso? Pega o azeite e joga na janela, joga em volta da casa, colocando sal ao redor da casa para impedir a entrada de maus espíritos. Tem pessoas que deixam um copo de água. Hoje em dia a televisão ela é fina, né? Não tem mais aquele tubo atrás, porque as pessoas deixavam o copo de água em cima da televisão para poder abençoar ou alguma coisa do tipo, né? Mal sabem que aquele copo de água ele só te abençoa quando você acorda no meio da noite com sede e você toma aquele copo, aí é abençoado realmente. Mas eles estão colocando, eles acham que isso que há algum poder por trás disso. Além disso, eles usam óleos que dizem ter sido consagrados em Jerusalém, mas na verdade esse óleo foi encontrado talvez na esquina da pastelaria, que eles pegaram aquele óleo, colocou e fala que é de Jerusalém, e engana um monte de gente falando que é o óleo de Jerusalém, mas não é, não tem nada disso. Eles guardam gravetos que misteriosamente apareceu brilhando no monte. Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram isso, mas tem pessoas que sobem no monte e elas acabam encontrando ali alguns gravetos, alguns pedacinhos de madeira que começam a brilhar como se fosse fogo, mas não é. E aí aquele graveto, então, ele passa a ser um elemento místico. Por quê? Porque tem milagre naquilo ali. E aí leva aquilo para a igreja e começa a apresentar para a igreja como se isso fosse um sinal da presença de Deus. Além disso, eles ungem roupas também para libertar as pessoas e várias outras coisas. É uma aberração que acontece. Essas coisas, elas se estabelecem como um ponto de contato e não passam de artifício que roubam o lugar da verdadeira fé. Por quê? Porque às vezes eu acho que eu estou tendo fé fazendo essas coisas, mas isso não é fé. A fé não tem nada a ver com isso. A fé não é misticismo. A fé é sobrenatural, mas ela não é misticismo. Tem diferença nisso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ao tratar sobre a questão de avivamento, ele traz aqui 7 razões sobre o que não deve ser. Olha só, agora é a negativa. O que não deve ser entendido como um avivamento. Primeiro, o avivamento não é um programa agendado pela igreja. A igreja não pode falar assim, olha, vamos nos reunir sábado que vem, porque sábado que vem vai acontecer um avivamento. A igreja não tem poder para isso. O avivamento não surge porque a igreja, porque algum homem decide que vai acontecer. Quem decide isso é Deus. Deus é quem decide os momentos da história em que coisas milagrosas acontecem. Deus decidiu que lá em 1517 um homem se levantasse contra a Igreja Católica, pregasse 95 teses na porta da Igreja Católica e se colocasse contra os falsos ensinos daquela época. Deus é quem faz essas coisas acontecer. O homem não acorda num belo dia e fala, agora eu vou mudar o mundo e vai acontecer um avivamento e tudo mais. Isso não está no poder do homem. Avivamento não é uma mudança doutrinária que nós temos. Olha, eu acreditava assim, agora eu acredito assim. Olha, um avivamento aconteceu. Não necessariamente. O avivamento não é uma mudança litúrgica. Eu não mudo a maneira como o culto acontece e por causa disso um avivamento aconteceu. O avivamento também não é uma ênfase carismática unilateral. O avivamento não é uma ênfase que nós damos aqui e ficamos aqui e fazemos aqui e as coisas ficam aqui. Avivamento não é modismo, avivamento não é dicotomização da vida, ou seja, eu tenho a minha vida na igreja e eu tenho a minha vida fora da igreja. Na igreja eu sou uma pessoa, falo de um jeito, canto de um jeito, respiro de um jeito, mas fora da igreja eu falo de outro jeito, eu respiro de outro jeito, eu faço outras coisas. Não é isso. Avivamento não é uma campanha que nós fazemos também. Olha só, no sábado que vem vamos fazer uma campanha de avivamento e nós vamos ver o sobrenatural acontecer aqui. Aí todos nós vamos chegar aqui no sábado com essa vontade, todos empenhados, muito sinceros. E o que vai acontecer? Talvez nada do que a gente projetou na cabeça. Talvez nada. Avivamento, o que é avivamento? É uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade. Pensa só, avivamento muitas vezes é entendido como se fosse algo onde começasse a chover fogo do céu, onde começasse as pessoas a sair flutuando, voando. Não é nada disso.
Avivamento é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. O avivamento tem muito mais a ver com choro, contrição e arrependimento. Isso que é avivamento. Avivamento é uma convicção profunda que nós temos de que Cristo morreu por nós e por isso agora eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso chorar pelos meus pecados. Eu preciso pedir para que Deus perdoe os meus pecados. Avivamento tem muito mais a ver com isso. O avivamento ele é caracterizado por um retorno ao temor a Deus, seguido de uma confissão de pecados e também, consequentemente, consertando relacionamentos. Então, quando nós pensamos em avivamento, e eu quero trazer aqui uma visão mais individualizada do avivamento, nós vamos pensar em avivamento agora quanto a nós, indivíduos, pessoas, não como igreja, mas individualmente. Acontece o seguinte, quando Deus está provocando algo que nós podemos olhar e entender como um avivamento, sabe o que começa a acontecer? A convicção de pecado começa a ser mais forte. Eu começo a olhar para mim e eu começo a enxergar que realmente eu sou um pecador. Eu olho para mim e eu paro de dar desculpas sobre os meus pecados. Eu paro de justificar o porquê que eu sou assim. Eu paro de achar que eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim, esse é meu jeito. Isso fica de lado. Por quê? Porque eu começo a entender que realmente eu sou pecador. É assim que nós começamos a ter uma vida avivada. Parte disso. Eu entendo que eu preciso temer a Deus. Os demônios, eles temem e tremem a Deus, porque eles sabem que Deus existe. Muitas vezes a nossa vida, ela é parecida com a vida de um ateu. Nós muitas vezes vivemos como se Deus nem existisse. Nós não oramos, nós lemos a Bíblia quando dá tempo, nós vamos pensar em Deus quando dá tempo, nós não conversamos com ninguém sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, e nós vivemos parecido com um ateu. Isso não é uma vida avivada. Uma vida avivada é quando eu entendo que eu preciso ter temor a Deus. Eu estou vivendo diante de Deus quando eu estou na igreja? Sim. Eu estou vivendo diante de Deus quando eu não estou na igreja? Claro, também. Então tudo isso faz parte. Um outro pastor aqui, ele apresenta algumas marcas do avivamento. Ele diz assim: o avivamento é uma nova experiência de convicção de pecado entre os salvos. Todo mundo aqui sabe que é pecador, sim ou não? Todo mundo sabe. Mas quantas vezes nós paramos e pensamos o quão pecadores nós de fato somos? Às vezes a gente não para pensar nisso. Às vezes a nossa convicção de pecado, ela só começou a acontecer no momento em que eu fui convertido. E dali para frente eu paro de pensar nos meus pecados. Eu não penso mais que eu sou pecador. Na verdade eu peco? Eu nem sabia que eu pecava. Então, uma vida avivada parte desse princípio. Eu começo a entender que a minha vida é uma vida de pecador. É claro, eu não estou dizendo que nós vamos ser tão pecadores quanto os que não conhecem a Deus. Os que não conhecem a Deus, eles vão viver desregradamente. Mas quando nós pensamos em uma vida avivada, nós pensamos em uma nova experiência de convicção de pecado. Lembra lá no começo da sua conversão, quando você olhou para Jesus e você se viu um completo pecador? Você se viu um completo miserável? Você se viu como a pior pessoa que existe no mundo? E aí a graça de Deus foi dada para você, e você recebe essa graça, e você confessa Jesus, e você é perdoado. Essa convicção, ela precisa voltar. É uma das marcas de um avivamento genuíno. Além disso, traz para nós uma nova visão da cruz de Jesus e da ressurreição. Imagina só se a gente só lembrasse de Jesus, da morte e da ressurreição quando tivesse ceia. Nós temos ceia uma vez no mês aqui. Imagina eu esperar o momento da ceia para eu lembrar que Cristo morreu em uma cruz, e o porquê que Cristo morreu em uma cruz, e o porquê que Ele ressuscitou, só naquele dia, só naquele momento. Então, uma vida avivada, ela parte desse princípio, de que eu estou tendo uma nova visão sobre a cruz de Jesus. Eu estou olhando para a cruz de Jesus de novo, e eu estou ficando chocado com aquilo que eu estou vendo de novo. Eu estou ficando impressionado com aquilo que eu estou vendo de novo. Eu estou olhando para a cruz de Cristo e vendo que é o meu lugar. E eu não estou pendurado lá, mas Ele está. Então, olha só, essa convicção começa a tomar conta de mim. Cristo morre, mas Ele também ressuscita. Ele volta à vida. E por que Ele volta à vida? Justamente para nos dar essa vida. Se com Ele nós morremos, com Ele nós também ressuscitamos. Se Cristo morreu no nosso lugar, quando Ele volta à vida, nós voltamos à vida com Ele. Essa é a realidade da cruz.
Além disso, existe uma nova disposição para quebrantamento, o arrependimento e a confissão de pecados. Sabe uma coisa que às vezes nós perdemos também? Essa ideia de confessar pecados. Muitas vezes as nossas orações elas são tão genéricas que nós pedimos para Deus: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Às vezes nós fazemos isso até no singular: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, como se eu tivesse cometido um pecado só no dia. E eu cometi vários às vezes naquele dia. Por que isso acontece? Porque eu não tenho essa convicção, eu não tenho um coração quebrantado para enxergar e falar: Senhor, hoje eu menti, Senhor, me arrependo, não deveria ter mentido, não deveria ter desonrado o teu nome mentindo, mas eu menti. Então nós damos nome pelo nosso pecado. Isso é também uma consciência de uma vida avivada. Além disso, não é só tristeza, tá? Não é só coisas negativas. Tem também uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar esse pecado e restaurar e curar todo o pecado, tudo que o pecado arruinou. Então, na mesma medida em que nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu recebo perdão por esse pecado que eu cometi. Eu recebo graça que superabunda sobre o meu pecado. Uma graça que transborda, que supera o pecado que eu cometi. Então, uma vida avivada é uma vida que reconhece de fato: eu sou pecador, mas eu recebi um perdão tão grande que todos os meus pecados foram perdoados. Todos, cada um deles. Não há um pecado que não tenha sido pregado na cruz do Calvário com Jesus. Ele perdoou todos os meus pecados. Essa é uma convicção que também se tem numa vida avivada. Além disso, nós passamos a ter uma nova compreensão da plenitude do Espírito Santo e do poder dele de realizar a sua obra através de cada um de nós. Nós começamos a confiar mais no Espírito Santo. O quanto eu confio no Espírito Santo? Não, eu confio muito no Espírito Santo, mas quando surge um problema eu quero resolver do meu jeito. Eu quero no meu tempo, eu não quero para a semana que vem, eu quero para hoje. Eu não quero para amanhã, eu quero para hoje. Eu quero que resolva do meu jeito, no meu tempo e da maneira que eu acho que tem que ser resolvido. Não, não é assim. Uma perspectiva avivada, eu passo a olhar para o Espírito Santo entendendo que ele ressuscitou Jesus dos mortos, e aí nós pensarmos sobre a ressurreição, precisa ser um pouco mais profundo, porque não é normal uma pessoa que morreu voltar à vida, tá? Não é normal. Quando Jesus ressuscita, coisas começam a acontecer. Por quê? Porque a ordem natural do mundo começa a ficar bagunçada. Como é que pode? Alguém que está morto, 3 dias morto, ele volta à vida agora? Como é que isso acontece? É algo sobrenatural, e é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que traz Jesus de volta à vida. Nós passamos então a confiar mais no poder do Espírito Santo para poder fazer as coisas. Nós confiamos que não é na força do nosso braço. Mas eu queria tanto que aquela pessoa fosse convertida. Tudo bem, nós também queremos, mas é o poder do Espírito Santo quem vai fazer isso, não é a nossa força. Não é a minha vontade, não é os meus argumentos, todos inteligentes, racionais, lógicos, não. É o poder do Espírito Santo quem vai fazer isso. E além disso, há também uma nova volta dos perdidos para Jesus. Pessoas que antes estiveram no meio do povo de Deus, estiveram vivendo no meio do povo de Deus, e que agora é tomada por essa convicção e volta. Isso também acontece. É um dos indicativos acerca do avivamento genuíno. Então todas essas coisas precisam ser enxergadas. Agora nós vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, e nós vamos entender um pouco que Paulo vivia isso. Paulo, ele era alguém, de fato, avivado. Nós podemos afirmar isso. Paulo, ele era alguém que, muito mais do que uma mudança de religião, porque Paulo ele era judeu, ele vivia o judaísmo, muito mais do que uma mudança de religião, Paulo teve uma conversão, ele teve um novo nascimento. Paulo, ele era o mais zeloso de todos os judeus. Pensa no melhor judeu que existe. Pensa no judeu mais fiel e seguidor do judaísmo. Era Paulo. E ele simplesmente tem uma mudança. E ele simplesmente fala que tudo aquilo que ele vivia antes era nada. Tudo aquilo que ele sabia antes era nada, era menos do que nada. Então Paulo, ele começa a experimentar uma vida avivada, e a convicção dele está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. No meio de um confronto com Pedro, que é o que acontece nesse texto aqui, Paulo, ele afirma as seguintes palavras: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto,
vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mais uma vez, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos ensine através da vida do apóstolo Paulo, à luz do que nós falamos até aqui. Senhor, nós pedimos que, mais uma vez nesse momento, o Senhor fale conosco, o Senhor nos instrua pela sua palavra, o Senhor nos ajude a enxergar o texto bíblico dessa noite e a entender de fato aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós agradecemos pelo tempo que já tivemos, agradecemos pelo tempo que teremos e que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, esse texto, se os irmãos olharem na Bíblia de vocês, logo no começo, os irmãos vão ter aí o começo do texto até o versículo de número 10, onde Paulo ele é aceito como apóstolo ali, com relação aos outros apóstolos, e a partir do versículo 11, Paulo está confrontando Pedro, tá? Ele confronta o apóstolo Pedro, toda aquela discussão que eles tinham pela má compreensão de Pedro com relação ao judaísmo, e Paulo agora tendo uma visão de nova criatura, uma visão de convertido, tá? Esse texto, embora ele não trate amplamente sobre o assunto avivamento, nós podíamos olhar outros textos, mas a ideia aqui é nós olharmos individualmente, tanto para Paulo quanto para cada um de nós, e entendermos aí algumas marcas, né, acerca daquela pessoa que realmente está vivendo como uma pessoa avivada. Paulo começa a afirmação dizendo, já estou crucificado com Cristo. Em algumas outras versões ele diz, já estou crucificado com Cristo. Essa afirmação aqui, não preciso nem dizer que Paulo não está falando sobre uma crucificação literal, certo? Paulo não está dizendo que quando Jesus morreu, ele foi levantado junto com Jesus e ficou abraçado com Jesus enquanto estava sendo crucificado. Ele não está dizendo isso. A ideia de Paulo aqui é justamente se enxergar basicamente quem ele era antes da conversão, e entender que a vida dele foi pregada na cruz junto com Jesus. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, eu estou crucificado, eu fui crucificado com Cristo. Um texto que pode nos ajudar é Romanos capítulo de número 6, vou pedir para o Felipe projetar, Romanos capítulo 6, versículo de número 6, até o versículo 8. Paulo diz assim, Romanos 6, 6, sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, olha a expressão de novo, crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo está dizendo então, nesse texto de Romanos, ele praticamente repete a mesma ideia, e ele vai dizer que a natureza antiga, a natureza humana dele foi crucificada com Cristo. Paulo não está dizendo, então, literalmente, que ele está pregado na cruz, ele está dizendo, basicamente, que a vida dele foi crucificada com Cristo. E aí nós podemos entender que alguém é crucificado com Cristo, que Paulo foi crucificado com Cristo, como aquela pessoa que morreu para si mesmo, para que Cristo viva. Essa que é a ideia do texto. Pode voltar, por favor, Gálatas 2:20. Essa é a ideia do texto. Alguém que foi crucificado com Cristo, o que acontece com alguém que é crucificado? A pessoa morre, certo? Morreu. Alguém que foi crucificado com Cristo, então, no entendimento de Paulo, é alguém que morreu, é alguém que não vive mais. A própria vida da pessoa já não é mais dela, a minha vida não é mais minha. Paulo está dizendo que foi crucificado com Cristo, justamente por quê? Porque naquela cruz, na cruz em que Jesus foi pregado, estava todas as vontades antigas de Paulo, todos os desejos, as paixões, as vontades, tudo aquilo que Paulo amava antes de Cristo, estava lá pregado. Então, basicamente, é crucificado com Cristo aquela pessoa que morre para si, aquela pessoa que não fica com saudade da velha vida que tinha antes de Jesus. Eu conheço algumas pessoas que já disseram isso, falavam assim, nossa, antes de eu começar a ir na igreja, eu fazia tanta coisa, eu tinha tantas alegrias, eu fazia tudo mais, agora parece que é tudo tão difícil. Olha só, sentindo saudade do tempo em que vivia separado de Jesus, sentindo saudade do tempo em que ficava rolando na lama, rolando no chiqueiro. Basicamente é isso.
Mas Paulo diz que está crucificado com Cristo, e nós enxergamos alguém que é crucificado com Cristo quando as velhas paixões, as velhas vontades, sabe aquelas coisas que nós gostávamos muito de fazer antes da conversão e que agora nós não fazemos porque nós entendemos que é pecado? Paulo pega todas essas coisas, nós pegamos todas essas coisas e nós colocamos na cruz junto com Jesus, porque ele morre por causa dos nossos pecados. É crucificado com Cristo aquele que sabe que é amado por Jesus e recebe esse amor, sabendo que vive por causa desse amor. Muitos de nós talvez não tenha conhecido pai, mãe, muitos de nós talvez não tenha tido boas experiências com pai, com mãe, muitos de nós talvez nunca tenha vivido de fato uma história de amor com qualquer familiar que seja. Com Deus não é assim. Quando nós entendemos o que Paulo quer dizer com estou crucificado com Cristo, nós começamos a entender o propósito de estar crucificado com Cristo. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vamos ler Efésios capítulo 2, Efésios 2, 4, diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Olha o versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos que nós fomos crucificados com Cristo no ato da conversão, no ato de nascer de novo, nós não precisamos mais mendigar amor de ninguém, porque Deus nos ama. Deus nos amou de tal maneira, de tal modo, que Ele entregou o próprio Filho, e Ele morre na cruz, e esse é todo o amor que nós precisamos. Nós não precisamos de amor nenhum além desse. Nós ganhamos outras experiências de amor na vida, mas é tudo fruto da graça e da bondade de Deus. O principal de tudo já nos foi dado. É crucificado com Cristo aquele que deixou na cruz o seu eu, feito de desejos e vontades. É claro que depois da conversão, nós não temos aí um sumiço das nossas antigas vontades. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que quando nós somos convertidos, nós paramos de gostar das coisas que nós gostávamos. Muitas vezes nós vamos gostar, nós vamos querer, nós vamos ter vontades. Mas sabe o que a gente faz com tudo isso? A gente pega essas vontades e a gente coloca na cruz onde Cristo foi morto. Porque Ele pagou pelos nossos pecados justamente para que nós, hoje, vivendo uma nova vida, não precisássemos mais viver da maneira que vivíamos. Então, nós vamos sentir vontades, nós vamos ser tentados a querer coisas que não é bom. O que a gente faz com tudo isso? Nós colocamos isso na cruz. Nós colocamos isso onde nosso Senhor foi pendurado. É crucificado com Cristo aquele que deixou sua vida na cruz para viver a vida de Jesus, que é possível por causa da habitação do Espírito Santo. Antigamente, nós éramos uma casa oca, vazia. Dentro de nós não havia nada. E olha só, alguns dos nossos irmãos, não sei aqui, mas alguns dos nossos irmãos, no passado, experimentaram até possessão demoníaca. Tiveram até os seus corpos tomados por demônios. Hoje essas pessoas são habitadas pelo Espírito Santo. Hoje nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então não somos mais uma casa vazia. Nós somos crucificados com Cristo, isso significa que agora o Espírito Santo habita em nós. Nós somos mortos com Cristo, isso significa que agora a vida de Jesus passa a ser a nossa vida. A vida de Jesus passa a ser aquilo que nós queremos viver. É claro que Jesus Cristo ele é perfeito, Ele não cometeu pecado algum. Mas em momento nenhum a Bíblia nos proíbe de olharmos para Jesus, de querermos ser igual a Jesus. Na verdade, Romanos 8, pode abrir Romanos 8, versículo 28 e 29, nós temos aqui o propósito pelo qual nós somos salvos. 29 e 30. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Olha só, Deus conheceu, e essa palavra conheceu aqui, é uma palavra de comunhão, de intimidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo teve contato, teve comunhão, Ele conheceu de fato quem cada um de nós éramos. E aí Ele nos predestina para sermos como Ele, semelhantes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o primeiro, depois de Jesus vem vários outros parecidos com Jesus. E o versículo 30 diz, depois de predestiná-los, Ele os chamou,
a predestinação na eternidade, o chamado no tempo. Ele os chamou e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhe deu sua glória. A Bíblia está nos dizendo aqui, o mesmo apóstolo Paulo que escreve, fui crucificado com Cristo, ele diz assim que o propósito pelo qual Deus lá na eternidade nos conheceu, Ele quis que nós estivéssemos perto dEle, é para que nós fôssemos igual a Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é aquele que nós precisamos olhar e querer ser igual. Tem pessoas aí fora que querem ser igual os jogadores de futebol. Tem pessoas aí fora que querem ser igual os atores, quer ser igual não sei quem. Nós precisamos olhar para Jesus e querer ser igual a Jesus. Andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez, falar como Jesus falou. Ele é o nosso modelo. Ele é a personificação exata daquilo que nós precisamos almejar e querer. Sem moderação. Nós podemos desejar ser parecido com Jesus demais, muito. Porque muitas vezes nós não somos nada parecido com Jesus. Então nosso desejo é ser igual a Jesus, viver a vida que Jesus viveu, andar como Jesus andou. Além disso, é crucificado com Cristo aquele que recusa o domínio do pecado sobre sua vida. Paulo, muitas vezes, ele era tentado a fazer várias coisas, e nós temos relatos bíblicos diversos. Um dos melhores que a gente pode pensar é quando ele tem as visões ali em 2 Coríntios capítulo 12, ele tem algumas revelações, e ele é tentado a ser arrogante quanto aquelas revelações, ele é tentado a querer falar da grandeza daquela revelação, ou não sei, talvez ele tenha sido tentado a querer achar que ele era especial por receber aquelas revelações. E aí Deus envia um espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás para esbofetear, essa é a expressão que ele usa. O mensageiro de Satanás. Deus manda um espinho na carne para Paulo. Paulo dá aquela baixada. Paulo ora para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus fala para ele: eu não vou tirar, porque a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Então, às vezes, nós olhamos para o pecado e ele parece tão atraente, ele parece tão bom, ele parece tão gostoso, ele parece dar tanto prazer, mas é ilusório. A graça de Deus que foi falada para Paulo é a mesma graça que hoje também é oferecida para nós. E ela é suficiente. Nós não precisamos do pecado para poder ter a nossa vida satisfeita. A nossa experiência momentânea de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, um dia, é muito pouco comparado ao que a graça de Deus concede para nós. Além disso, é crucificado com Cristo aquele que tem alegria em ser habitado pelo Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes nós andamos por aí com a cabeça tão rebaixada que parece que nossos braços vão grudar no chão e afundar, assim, de tão triste que a gente anda. E não faz sentido, não condiz. Não condiz porque agora nós temos uma nova vida. Agora nós temos uma vida que busca ser parecida com a vida de Jesus. Como que eu vou viver então uma vida angustiante? Como que eu vou viver uma vida sofrendo pelos cantos se agora o Espírito Santo que ressuscitou Jesus e habita em mim? Não faz sentido. Então, é crucificado com Cristo, e Paulo expressa isso. Paulo ele escreve Filipenses. Lembra Filipenses que nós lemos tanto aqui? Paulo escreve Filipenses acorrentado numa cadeia. E acorrentado numa cadeia, lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. De novo digo para vocês, alegrem-se no Senhor. Ele diz lá no capítulo 12, no versículo 12 e no versículo 13, que ele aprendeu o segredo de viver a vida dele. Ele já sabe o que é ter muito, sabe o que é ter pouco, sabe o que é viver em abundância, sabe o que é viver com nada. Ele descobriu o segredo de tudo isso. E no versículo 13 fala qual que é o segredo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo era alguém alegre, ele estava acorrentado, ele estava algemado, ele estava preso. E ele escreve uma das epístolas mais alegres de toda a Bíblia. Ele escreve um dos textos mais alegres de toda a história, preso. Muitas pessoas presas na mesma época, murmuravam, ficavam bravos, brigavam, queriam sair. Paulo estava tão preocupado com sair naquela época. Preocupação zero, porque ele estava cumprindo, ele estava vivendo uma vida cristã. Ele simplesmente estava se alegrando em meio a dificuldades. Além disso, é crucificado com Cristo aquele que, sabendo que no seu coração se trava uma batalha espiritual entre o Espírito Santo e o pecado, ele sempre deseja o lado do Espírito Santo. Nós precisamos ser conscientes. A nossa vida, a nossa nova vida não é uma vida tranquila.
Nós não vivemos uma vida onde não há dificuldade, não há pecado. Pelo contrário, nós vivemos uma vida difícil. Nós temos tentações o tempo todo. Nós somos tentados muitas vezes até dentro da igreja. Até quando nós estamos sentados aqui. Muitas vezes a nossa mente é disputada pelo celular, que às vezes nós estamos fazendo outra coisa ao invés de cultuar a Deus. Nós somos sentados a pensar em coisas lá de fora, de outra vida, tudo mais. Isso acontece. Essa batalha existe. Mas quando nós entendemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, agora nós queremos o lado do Espírito Santo sempre. Nós queremos o que o Espírito Santo quer. Nós desejamos o que o Espírito Santo deseja. Nós fazemos e buscamos fazer, aos trancos e barrancos, com toda a dificuldade do mundo, aquilo que Deus quer que nós façamos. Além disso, é crucificado com Cristo aquele que fica constrangido quando peca. Uma das coisas que nós perdemos facilmente é esse constrangimento quando nós pecamos. Às vezes a nossa mente está tão cauterizada por causa do pecado, que nós cometemos o pecado hoje, e cometemos amanhã, e cometemos depois de amanhã, e cometemos no outro dia, e nós nem lembramos de pedir perdão por isso. Mas quando nós entendemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, a nossa mente precisa mudar. Eu preciso olhar para o pecado e eu preciso entender que é a maior ofensa que nós fazemos para Deus, é o pecado. Não tem outra ofensa maior para Deus do que pecar. Essa é a maior de todas as ofensas. Toda vez que nós pecamos, nós estamos olhando para a cruz de Cristo, como eu estou aqui diante desse tripé, e nós estamos cuspindo na cruz de Cristo, toda vez que nós pecamos. É isso. Nós precisamos ficar constrangidos com isso. Além disso, é crucificado com Cristo aquele que se deixa conduzir pelas mãos de Jesus para a vitória da santidade. Ou seja, eu não vou vencer os meus pecados nas minhas forças. Eu não vou vencer sozinho. Eu não vou vencer fazendo a minha vontade. Eu vou vencer com as armas certas. Eu vou vencer com as armas de Jesus. Eu vou vencer com aquilo que Deus me deu como meio para vencer. Eu não vou vencer nas minhas forças. Eu entendo isso. Nós precisamos entender que a nossa vida hoje não é mais nossa. Não é isso que Paulo diz? Fui crucificado com Cristo. A vida que eu tinha não é mais minha. Eu vivo agora pela fé em Cristo, porque Ele me amou e se entregou por mim. Essa é a minha vida hoje. A nossa realidade muda completamente. Além disso, é crucificado com Cristo aquele em que Cristo vive. Pensa só, nós queremos ser parecidos com Jesus. Nós queremos fazer o que Jesus faz. Nós queremos andar como Jesus andou. Nós queremos tudo isso. Mas não adianta se as pessoas não virem aspecto nenhum de Jesus na nossa vida. Não adianta. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos. Muitas vezes nós somos mais parecidos com jogadores de futebol, com estrelas, com artistas, do que com o próprio Jesus. Muitas vezes nós falamos como os jogadores de futebol, como os artistas, como os cantores. Nós falamos como eles, mas não falamos como Jesus. Isso acontece. Mas nós somos crucificados com Cristo. A nossa vida não é mais nossa. Nós precisamos falar como Cristo falou. O cristianismo, ele não é uma listinha de, olha, você não pode fazer isso, nem isso, você não pode. Isso você pode, isso você não pode, não pode. Não é isso. Quem reduz o cristianismo a isso, não entendeu o que é cristianismo. O cristianismo não é uma religião que fala para você assim, olha, você está proibido de fazer tudo isso aqui, mas isso tudo aqui você pode. Ou então você está, como as pessoas gostam de pintar, né? Você está proibido de fazer essas 100 coisas daqui, mas essas 2 coisinhas aqui você pode fazer. Como se fosse uma escravidão. E não é uma escravidão. O cristianismo é liberdade, é o contrário. Agora nós temos liberdade até para não fazer aquilo que nós queremos fazer. Olha só, eu sou livre para poder fazer isso, mas por que eu não faço? Porque eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a minha liberdade é para dizer não para o pecado. A minha liberdade é para dizer não para aquilo que Deus diz não. Isso é o cristianismo. É não viver mais para si, mas para Deus. Então nós devemos nos considerar mortos para o pecado, para o mundo e para o diabo. São 3 inimigos, tá? Muitos autores falam isso. Nós temos 3 inimigos. O mundo, a nossa própria carne e o diabo. São 3 inimigos. Nós nos consideramos mortos para essas três realidades. Mundo, carne e o diabo.
Depois disso, depois de dizer que ele é crucificado com Cristo, Paulo continua o texto dizendo que Cristo vive nele. Cristo vive em mim. Como é que funciona isso? É como se Jesus entrasse dentro de Paulo e Paulo passasse a viver, a ter Cristo vivendo nele. A ideia é mais ou menos isso. Não existe como nós vivermos o cristianismo pelos nossos próprios esforços. A única forma de vivermos de acordo com a vontade de Deus e os princípios cristãos é pela vida de Cristo em nós. Por isso que muitas vezes as pessoas estão na igreja, passam anos na igreja, vivem aqui, a gente olha para a pessoa parece crente, a pessoa fala como crente, a pessoa tem até cheiro de crente, ela parece muito crente, mas ela não é crente. Ela não é, ela só parece, ela só está refletindo o exterior, mas o interior não. Por isso que é impossível tentar ser crente na própria força. Por isso que é impossível tentar fazer as coisas de Deus por si mesmo. Não dá, não dá. Nós podemos tentar, mas não vamos conseguir. É a vida de Cristo em nós que torna a realidade da obediência possível. É a vida de Cristo em nós que nós podemos simplesmente olhar por uma tentação diante dos nossos olhos e muitas vezes falar não. E também é na força de Cristo, na vida de Cristo, que muitas vezes, ao invés de a gente falar não para o pecado, a gente sai correndo do pecado, porque a gente sabe que se ficar, a gente vai cair. Então a gente faz isso. Ou a gente corre, ou a gente diz não. Essa é a realidade. A Bíblia mostra que o propósito de Deus é que sejamos parecidos com Jesus, e é o texto que nós lemos ali. E é interessante que esse Paulo que nós estamos falando aqui, eu só li texto, os irmãos perceberam, eu só li texto do apóstolo Paulo até agora. Olha só 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós olhamos para isso aqui e fala, rapaz, Paulo para falar isso daí, tem que ser macho para falar um negócio desse, não tem? Tem que ser homem para falar um negócio desse, tem que ser firme para falar um negócio desse, não é? Olha, me imita, olha para a minha vida, imita o que eu estou fazendo, assim como eu estou imitando o que Cristo está fazendo. Mas por quê? Será que Paulo ele tinha um superpoder? Será que Paulo ele era recebeu mais dose do Espírito Santo que nós? Paulo teve um chamado diferente, isso é fato. Paulo foi chamado apóstolo. Paulo ele foi separado com um fim, com um objetivo específico. Mas Paulo também diz, lá em 1 Timóteo 1,15, que ele é o pior dos pecadores. Olha só, Paulo diz que ele é o pior. Se ele é o pior, tem pessoas que é menos pior do que ele. Então ele está se colocando lá embaixo, no último, como o pior de todos. Então Paulo fala esse tipo de coisa aqui, sendo o pior dos pecadores. E se o pior dos pecadores consegue imitar Jesus e ser exemplo para as pessoas, por que nós também não conseguimos? O que diferencia o Espírito Santo que habitou em Paulo do Espírito Santo que habitou em nós? Será que o Espírito Santo que habitou em Paulo, ele era turbinado? Ele era 2.0? E o nosso é só a versão antiga? Claro que não. É o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus quando morre, é o mesmo Espírito Santo que habita em Paulo, é o mesmo Espírito Santo que habita em Pedro, é o mesmo Espírito Santo que habita em João, é o mesmo Espírito Santo que habita nos outros apóstolos, em todos os crentes da igreja primitiva, em todos os irmãos na história da igreja, e hoje também é o mesmo Espírito Santo. Então Paulo, ele coloca esse conceito de parecer com Jesus tão em prática, que ele fala assim, Coríntios, olhem para a minha vida, imitem a minha vida, assim como eu estou imitando a vida de Jesus. Assim como eu pareço com Jesus, olha para mim e pareçam com Jesus também. É um desafio não só para Paulo, mas para todos. Na prática, nós podemos examinar as nossas palavras e atitudes para ver se elas estão alinhadas com o que Jesus faz. É muito fácil isso. Se nós olharmos no final do dia, para todo o nosso dia, olhar para as nossas atitudes com honestidade, nós precisamos de honestidade para isso. Honestidade. Nós olhamos para o nosso dia, nós vamos lembrar de tudo que nós falamos ali, fizemos. Eu sei que tem pessoas que não lembram nem o que comeu ontem, mas hoje eu sei que lembra o que comeu. Então, se lembra o que comeu hoje, lembra o que fez hoje. Fazer uma retrospectiva. E depois olha do outro lado, como que Jesus fez, e coloca uma do lado da outra. Pronto. Nós vamos enxergar os pontos em que nós falhamos e que precisamos melhorar. Sem honestidade isso não acontece. Mas na prática nós podemos fazer isso.
Será uma grande revolução na sociedade quando todos aqueles que se dizem cristãos começarem a se considerar mortos para o pecado e evidenciando que Cristo vive sua vida neles. Isso é avivamento. Sabe qual que é um indício claro de um avivamento? É quando a sociedade começa a ter impacto pela vida dos crentes. Olha que engraçado, hoje no Brasil, nós temos a maior porcentagem de evangélico em toda a história. E o Brasil parece que continua igual, até pior, talvez. Por quê? Como? Os evangélicos estão crescendo, os cristãos estão crescendo. O que naturalmente deve acontecer? Quando nós temos uma maior quantidade de pessoas vivendo uma vida séria, honesta, porque é isso que nós entendemos de cristianismo. Uma vida justa, honesta, uma vida que realmente pensa no próximo, que realmente ajuda o próximo, que realmente cuida do próximo. O que acontece? A sociedade começa a sentir esse impacto. As empresas vão sentir esse impacto. O governo vai sentir esse impacto. O mundo vai sentir esse impacto. Mas não. Os evangélicos não param de crescer no Brasil. Nós temos o maior número de evangélicos no Brasil, em toda a história. E parece que tudo anda igual. Tudo continua do mesmo jeito. Por quê? Porque esses evangélicos, ou pelo menos boa parte desses evangélicos, não vivem entendendo a realidade de que suas vidas não pertencem mais a si mesmos. Pertencem a Cristo. Eles não vivem assim, eles não entendem isso. Então vai ser uma grande revolução quando nós começarmos a simplesmente viver o cristianismo que nós dizemos que cremos. Vai ser uma revolução. Vai bagunçar o mundo. Vai virar o mundo de cabeça para baixo. É isso que vai acontecer. Quando nós simplesmente começarmos a viver uma vida cristã. Cristo vive em nós. Se morremos com Ele na cruz, tendo nosso pescoço... Olha só, pensa nessa frase aqui, é do John Piper. Cristo vive em nós. Se morremos com Ele na cruz, tendo nosso pescoço quebrado, nosso topete derrubado, nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, nosso orgulho mortificado e nossa vida que agora é conduzida por Jesus Cristo. Tudo que nós somos quebrado ao meio, destruído, destroçado e Cristo aparecendo. Isso é de fato Cristo viver em nós. Cristo vive em nós se nós olharmos no espelho e dizermos assim, Cristo vive em mim. Ou então quando nós dialogamos com uma pessoa com coragem de expor dizendo, Cristo vive em mim. Sem esconder o Evangelho. Porque às vezes nós escondemos o Evangelho. Às vezes nós guardamos no bolso assim, ó, é como se fosse uma carteirinha assim. Aqui na igreja a gente sai mostrando a carteirinha para todo mundo. Ó, eu sou evangélico, sou cristão, tal. Aí quando é uma pessoa, às vezes da minha família, alguém que eu tenho contato e eu fico meio com vergonha de parecer crente, o que eu faço? Eu pego essa carteirinha e eu guardo ela no meu bolso assim e fico aqui. Como se nada tivesse acontecido, não sou. Igreja? Não, eu fui domingo. Então, muito mais do que dizer Cristo vive em mim, nós precisamos realmente viver Cristo vive em mim, o que é o mais difícil, o que é o mais desafiador. E por fim, Paulo vai dizer no texto que essa vida que ele vive agora, ele vive pela fé no Filho de Deus. E ele diz assim, olha só, vamos no versículo de novo, Gálatas 2:20, para a gente não esquecer o texto. Ele diz assim no final do versículo, portanto, vivo nesse corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ao afirmar agora, finalizando, Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, eu vivo nesse corpo pela fé nesse Cristo. Ele está dizendo que a única forma de ter uma vida crucificada com Cristo é viver da maneira que Cristo viveu, é viver pela fé. Cristo viveu assim. Pensa só, Cristo é Deus, Jesus é Deus. Jesus, ele teve fé, ele é o autor da fé, ele é o criador da fé, ele é quem nos concede a fé. Mas ele não orou muitas vezes? E muitas vezes ele orou. Ele muitas vezes não fez milagres, não curou, não fez tantas outras coisas. E essas coisas nós podemos entender que são atitudes, ações, são coisas que foram feitas pela fé, sim ou não? Pela fé. Pela fé muitos outros fizeram, os apóstolos fizeram isso, os apóstolos curaram, pela fé. Então, a única forma de termos uma vida crucificada com Cristo é viver como Ele viveu, que é viver pela fé. É uma vida pela fé. E como é que é uma vida pela fé? É uma vida
comprando uma arca da aliança e colocando essa arca da aliança em casa? Comprando um candelabro assim, colocando ele na mesa do trabalho? Comprando uma fitinha aqui assim, com um versículo, tudo posto naquele que me fortalece, colocando atrás do meu carro? São coisas superficiais. Nós sabemos que a vida real é outra. Nós sabemos que Cristo vai ser evidenciado, sabe quando? Quando tudo estiver dando errado, quando tudo ficar difícil, quando o mundo parecer que está conspirando contra nós. Aí, naquele momento, é que nós precisamos viver pela fé. Naquele momento é que nós vamos evidenciar se nós fomos de fato crucificados com Cristo ou se isso é só um discurso de boca que nós falamos. A fé agrada a Deus e evidencia sempre a nossa dependência dele. A fé elimina o impossível e elimina nossas desculpas de não conseguir ter essa qualidade de vida. Olha só, é impossível viver uma vida de santidade? A Bíblia diz para nós que não. A Bíblia diz que não. Nós não podemos dizer assim, mas eu sou pecador mesmo, eu não consigo. Ninguém consegue. Ninguém consegue mesmo. Essa é a compreensão. Eu não consigo, mas já que o Espírito Santo habita em mim, já que Cristo morreu no meu lugar, já que eu fui crucificado com Cristo quando Ele morre no meu lugar, então eu consigo. Então eu consigo viver uma vida que agrada a Deus. Eu consigo viver uma vida em santidade. O cristão vive em contínua dependência em Cristo, ligado a Ele, desejando que Cristo viva a sua vida nele. É um desejo. É claro que muitas vezes não vamos conseguir, mas a vontade precisa ser essa o tempo todo. Eu preciso desejar e querer, até quando eu não consigo. Muitas vezes eu vou tropeçar, vou cair, às vezes eu vou ter até dificuldade para levantar. Mas no chão eu preciso falar, Senhor, eu quero a sua vida em mim. Senhor, eu quero viver a sua vida em mim. Eu estou aqui no chão, caído. Não tenho nem força para levantar, mas eu quero viver a sua vida em mim. Esse tem que ser o nosso desejo. Sem dúvidas, pela fé, podemos ter uma vida santa, ter atitudes e ter o caráter de Cristo. E isso é o que Deus espera de todo aquele que se diz cristão. Deus não espera que nós façamos grandes eventos e que nós prometamos para as pessoas que vai ter um avivamento, que todo mundo vai ser curado. Deus não espera que nós sejamos os salvadores das pessoas, a ponto de talvez amarrar alguém, trazer alguém aqui amarrado, para ouvir a pregação amarrado. Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que nós tenhamos fé nele. Deus quer que nós vivamos uma vida baseada nessa fé. O cristianismo, a mensagem do evangelho, ela é muito mais simples do que parece. Nós é que complicamos demais, muitas vezes, porque nós não entendemos isso. Nós não entendemos o evangelho. E aí, por conta dessa falta de compreensão ou dessa má compreensão, nós acabamos achando que viver o evangelho é impossível. E não é. Não é impossível. Outros viveram antes de nós. Outros viveram antes de nós na Bíblia. E temos testemunho. Paulo é esse exemplo. Paulo não era um super crente. Paulo era um homem de fé. Paulo era um homem fiel. Paulo era um pecador. Paulo era alguém que chorou e que sofreu por causa dos seus pecados. Paulo é alguém que orou 3 vezes, lá naquele texto de 2 Coríntios 12, ele orou 3 vezes, e aqui a gente não sabe se 3 vezes é 1, 2, 3, ou se 3 vezes é uma referência a muitas vezes. Paulo orou 3 vezes, então Paulo insistiu em oração. De toda forma, Paulo ele ora 3 vezes. Paulo ele insiste na oração, e Deus vira para ele e fala, eu não vou atender a sua vontade. Eu não vou fazer o que você está me pedindo. Será que Paulo tinha fé? Pouco, né? Paulo tinha um pouquinho de fé. Será que Paulo orou com fé? Oxa, com muita fé. E Deus falou para ele, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Não vou tirar de você isso, mas eu vou te dar algo muito melhor, que é a minha graça. É isso que Deus está falando para Paulo. E é isso que Deus fala para nós hoje. O Evangelho, ele traz para nós essa consciência de que é impossível mesmo viver uma vida fiel a Deus aqui. É impossível. Mas se nós vivemos pela fé, o impossível se torna possível. Nós vivemos o impossível no cotidiano, no ordinário, no dia comum, no dia que não tem nenhum evento grandioso na nossa vida. Estamos vivendo a nossa vida no trabalho, em casa, com a família, e Deus está lá, e o Evangelho está lá, e a fé está lá, e tudo isso refletindo a compreensão de que Cristo morreu na cruz e que eu fui crucificado com Ele, e agora a minha vida é a vida dEle. É isso. Conclusão aqui. A verdadeira vida cristã é o nosso eu crucificado e Cristo vivendo em nós pela fé.
O verdadeiro avivamento é iniciado no coração de Deus, e quando nos submetemos ao seu senhorio, procurando fazer a sua vontade, passamos a viver a vida de Cristo em nós e resplandecer a sua glória por onde passamos. Teremos vida em nós o tempo todo. Não é só de vez em quando. Às vezes nós só damos um sorrisão aqui na igreja. Em casa, às vezes, a gente não dá tanto sorriso. No trabalho, às vezes, a gente não dá tanto sorriso. Mas na igreja a gente fica feliz e tal, é muito bom. Nós temos essa vida o tempo todo. Nós temos essa vida aqui e fora daqui. Nós temos essa vida no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer outro compromisso. Nós temos essa vida em nós. Não é uma vida temporária, não é uma vida que na hora que a gente sai daqui e passa pela porta, é sugado de nós, o Espírito Santo fica. Não, o Espírito Santo não está preso nesse prédio. Ele está preso em nós, em cada um de nós. Então ele nos acompanha por onde nós vamos. Isso é viver uma vida avivada. É uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. É quando nós temos toda essa convicção, cada um de nós aqui espalhados, cada um na sua casa às vezes, cada um longe um do outro. Aí quando a gente chega aqui, o negócio começa a pegar fogo realmente. Pegar fogo. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos membros da igreja que se acham dormentes, quase moribundos. Ai, está tão difícil para mim, eu não sei como é que eu vou conseguir vencer. Olha, é aí, é nesse momento que o Espírito Santo vai fazer com que as coisas mudem, com que o negócio vai realmente ser diferente, o coração vai queimar, o peito vai começar a arder, o desejo vai crescer por Cristo, e é aí que Deus vai trabalhar justamente essa ideia de avivamento. Quando existe esse impacto da obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo de Deus. E esses resultados são, só para a gente relembrar, um senso convicto da presença de Deus. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está na minha casa. Eu sei que Deus está no meu trabalho. Eu sei que Deus está aonde eu estou. Ele está presente comigo. Eu sei, eu não duvido disso. Eu sei. Essa é uma convicção que nós precisamos ter. Deus está presente conosco. Além disso, nós temos uma oração mais fervorosa e um louvor mais sincero. Nós oramos a Deus muito mais do que aquela oração de todo dia que às vezes nós fazemos, aquela oração que nós repetimos a mesma coisa. Parece que se a gente gravar um áudio da oração de ontem com a oração de hoje, colocar juntinho assim, parece que a voz sai até junto, as palavras saem até uma com a outra, assim, certinha. Muito mais do que isso, uma oração sincera, uma oração que depende muito mais do dia que nós tivemos. Um dia muito mais difícil, uma oração muito mais contrita, muito mais melancólica, uma oração muito mais sofrida. Agora um dia muito mais feliz, uma oração mais empolgante, e tudo isso de acordo com o nosso dia, com o que nós vivemos. Além disso, uma convicção de pecado nas nossas vidas, um desejo profundo de santidade de vida e um aumento perceptível no desejo da pregação do Evangelho. Eu quero muito que as pessoas conheçam a Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo. Nós precisamos olhar para a nossa vida, entender que Deus fez na nossa vida uma obra grandiosa. E se há alguém aqui que ainda não experimentou essa transformação grandiosa, eu posso dizer que nessa noite é o que Deus está dizendo. Deus, Ele transforma pecadores e Ele faz surgir vida, brotar vida onde não há vida. Ele faz ter água onde não tem água. Ele faz ter fogo onde não tem fogo. Ele faz ter alguma coisa onde não tem nada. Ele faz nascer uma árvore no meio de uma pedra que não tem consistência nenhuma, não tem nada. E Ele transforma aquilo e Ele faz surgir alguma coisa. Em outras palavras, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. Como é que nós estamos hoje? Será que nós somos essa igreja? Será que nós temos tido uma vida moribunda? Doente? Será que eu estou tão assim, quebrado, machucado? Se tiver, melhor ainda, porque é aí que Deus vai trabalhar. Deus, Ele gosta de trabalhar com pessoas assim. Ele pega um homem como o apóstolo Paulo, um homem que tinha tudo, que era o cara do judaísmo, e Ele simplesmente esmaga aquele homem e fala: eu chamei você para sofrer pelo meu evangelho. Você foi salvo para sofrer. Olha só, quem quer uma vida dessa?
É o que Deus faz. Aí Deus transforma esse homem no maior apóstolo que teve de todos os 13 que viveram ali. Ele transforma esse homem no maior missionário que existiu em toda a história. Ele transforma esse homem em alguém que deixou praticamente todo o Novo Testamento escrito. Ele transforma esse homem realmente num servo. Quanto mais ele pode fazer por nós aqui. Quanto mais ele pode fazer em nós. Então que Deus nos ajude para que nós possamos ser, assim como Paulo, cristãos avivados, crucificados com Cristo, mortos com Cristo, mas agora vivendo a vida de Cristo, vivendo pela fé nessa obra que Cristo fez. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, mais uma vez agradecemos porque a sua palavra nos traz muitos desafios, mas a sua palavra também nos traz a verdade de que o Senhor nos capacita a viver uma vida que te agrada. Então nós queremos que nessa noite o Senhor possa nos dar a convicção de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Que nós possamos pensar de fato na ideia que Paulo apresenta em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Que nós possamos nos enxergar pregados no Calvário, na cruz do Calvário. Nós possamos enxergar a nossa vida pregada na cruz. E que nós possamos agora enxergar a nossa vida também, um reflexo da salvação que temos em Jesus. Que o Senhor nos ajude para que essa vida realmente honre ao Senhor. Nós só temos essa vida, é a única vida que temos nesse mundo. Que o Senhor nos ajude a não desperdiçar ela. Que nós possamos viver realmente uma vida baseada na fé no Senhor. Que o Senhor nos acompanhe agora nessa noite, nos dê uma boa semana, nos sustente nessa semana que certamente será difícil, dolorosa, com lutas, mas que a sua presença possa ser mais do que suficiente para nós, para que nós possamos vencer as nossas lutas, para que nós possamos honrar o teu nome e para que as pessoas possam conhecer o Salvador da nossa vida. Nós te louvamos por essa igreja, pelo culto que tivemos, que o Senhor tenha se agradado de nós. Em nome de Jesus.